Estamos começando agora mais um Tribuna Livre, o seu programa das noites de sábado e que tem reprise às segundas-feiras depois do Boa Tarde Rio Branco. Hoje nós vamos debater aqui o tema transporte e trânsito em Rio Branco. Os nossos convidados são o diretor do RB Trans, Ricardo Torres, e a doutora Savana Carvalho, diretora do Detran. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui comigo os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou o Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não sai daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema transporte e trânsito. Para isso, nós convidamos o diretor do RB Trans, Ricardo Torres, e a doutora Savana Carvalho, diretora do Detran. Boa noite, Ricardo Torres, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, doutora. É uma grande satisfação recebê-lo aqui, assim como a doutora Savana Carvalho. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Eu começo perguntando o seguinte aos senhores. Ontem a Band News exibiu uma matéria, segundo a qual o grande incremento de motocicletas no trânsito das grandes cidades é responsável pelo grande número de acidentes, inclusive com acidentes com vítimas fatais. Eu pergunto o seguinte, essa realidade se mostra aqui em Rio Branco também, e o que está sendo feito para contorná-la? Esse é um tema mais pertinente à doutora Savana, né, que o Detran tem um controle mais objetivo sobre os acidentes de trânsito. Acho que ela pode falar um pouco mais sobre esse tema. Hoje a nossa frota de motocicleta, cerca de 57% da nossa frota é de motocicleta. E 64% dos nossos acidentes com vítimas na cidade de Rio Branco, em todo o estado do Acre, se dá por motociclistas. Já os acidentes sem vítimas são por automóveis. Então, nós estamos com um projeto, a Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Acre, com um projeto de estar fortalecendo a formação do condutor junto aos CFCs para preparar melhor a categoria A, né, o motociclista. Bem como a Associação dos Departamentos de Trânsito do Brasil, nós estamos apresentando um projeto para o próprio Denatran e para o Contran, para ver se a gente consegue fortalecer mais a questão do exame da prova teórica e prática de motociclistas, porque hoje o aluno, o condutor e o candidato, ele vai a uma autoescola, faz 20 horas de aula teórica e 20 horas da prática, né? A mesma carga horária da moto é a do veículo, só que a categoria B a gente faz circulação em vias públicas, já a categoria A a gente não faz circulação na via pública. Então a gente está querendo, o estado do Acre, não só, mas o Brasil, adotar o mesmo modelo da Espanha, aonde na década passada eles tinham esse grande problema com motociclistas, com acidentes, com vítimas fatais com motociclistas. Então foi aprimorado e dificultou um pouco a prova prática da categoria A. Acabou de dizer que 57% da nossa frota é de motociclistas. Eu pergunto o seguinte, qual é o número de veículos automotores registrados por mês em Rio Branco e qual a nossa frota em Rio Branco? Nós temos hoje oscila muito, cerca de 1.800 a 2.000 veículos mês entrando no estado do Acre. A nossa frota hoje do estado, ela está chegando a 172 mil em Quebrado, certo? E a de Rio Branco? A de Rio Branco está 119 mil, quase 120 mil. A frota de Rio Branco. Frota de Rio Branco. Bem, nós já temos bastante problemas com esse trânsito que aí está. A minha pergunta é muito simplista aqui. Se nós não criarmos uma infraestrutura, outras condições para a trafegabilidade, quanto tempo está previsto para a gente chegar ao caos? Bom, circulação é com a RB Trans. Na realidade o Brasil tem um estudo brasileiro, né, de que em 2020 o Brasil pararia. Né? Isso não é um problema só da cidade de Rio Branco, é um problema nacional. A gente liga aí a televisão, vê quase todas as cidades brasileiras passando por esse tipo
de problema. A meta brasileira, né, até os recursos federais estão mais voltados para as cidades da Copa nesse momento. Agora é fato, né, nós evoluímos muito aqui na cidade de Rio Branco, vários corredores foram construídos, alargados e aprimorados ao longo desses últimos 10 anos, entretanto ainda não conseguiu cobrir essa necessidade que a cidade tem. Na realidade, a grande meta seria agora numa próxima gestão municipal, construir corredores de transporte coletivo, né, seria uma das alternativas, fomentar cada vez mais a prática do transporte coletivo. Agora o Brasil vive um contrapasso aí na história, né, que historicamente nós fomos incentivados ao uso do automóvel. É fato agora, para sair dessa primeira crise, a isenção de IPI e outras vantagens para a compra do veículo, melhora a condição da infraestrutura da indústria automobilística brasileira. Em contrapartida, a gente tem as cidades com essa lotação de carros, né? Ou seja, então está havendo um investimento maciço no transporte individual, né? Em contrapartida, a gente tem poucos investimentos na área de transporte coletivo de uma forma geral. Então, os secretários municipais também têm a sua cruzada, buscando junto à União recursos que viabilizem melhor qualidade do transporte coletivo, seja qual for o modal, seja rodoviário, seja metrô ou qualquer outro tipo de transporte de superfície, já que o metrô é considerado ideal, mas tem um custo elevadíssimo, né? Então, a meta agora é reconstruir as redes de transporte do país. Rio Branco não é diferente, eu diria que é um grande desafio para a próxima gestão municipal, já que a gente conseguiu evoluir bastante, né? Mas agora é necessário dar um passo muito mais ousado. Ô Torres, e doutora Savana, claro que vocês não tem nenhuma preocupação de passar por nenhum constrangimento aqui, porque nos últimos 60 dias eu visitei, participei, vivi nas 3 cidades que têm maior problema com o trânsito: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Brasília já está assim? Brasília virou um inferno. O Eixão ali, horário de Terça-feira eu saí mais ou menos de 3h30 da tarde do Congresso e pretendia ir lá na zona do Buriti, do Palácio Buriti. Eu entrei num congestionamento que demorei 2 horas no congestionamento, acabei desistindo, até porque já tinha passado da hora do expediente. E imagine que Brasília, as circunstâncias, como ela fora projetada e fora construída. Eu me lembro, Osmir, você também, que nós morávamos na 302, para chegar da 302 para o Congresso Nacional, em qualquer momento a gente fazia aquele percurso de 5 minutos. No máximo 10 minutos, se a gente fosse conversando. Hoje, muito provavelmente, nas horas de pico, a gente gastaria 2, 3 horas para chegar. Então, nós chegamos à conclusão que Brasília, a cidade que foi projetada para sequer ter sinalização, sabia disso, né, Torres? Correto. Brasília vai ter um sinal de trânsito. Avenidas largas, vias largas. Imaginar que aqueles eixões congestionados, que é uma constante. Então, imagine nossa Rio Branco, que por mais que nós gostemos daqui, nós temos que reconhecer a precariedade do seu planejamento. Correto. Então isso nos leva à seguinte conclusão. O caos ainda não chegou em Rio Branco, mas está para chegar. Porque as soluções de tráfego são todas caríssimas, bilionárias. A mais eficiente dela é a construção de metrô. Mas quando a gente vê com uma cidade de São Paulo, entra governo e sai governo, e se ufanam quando constrói 10 quilômetros de linha de metrô. Então, e nós aqui com a nossa avenidazinha de 15 metros de largura, 12 metros de largura, eu me lembro, eu estou cupidando, mas o que eu posso fazer? Eu me lembro que quando essa televisão instalou aqui, eu ia daqui para a minha casa, nunca imaginei, naquele momento, em congestionamento, que não existia. Veio a duplicação da Avenida Ceará. Mas, em compensação, concomitantemente à duplicação da Avenida Ceará, quadruplicou a quantidade de veículos. Então, está superado isso. Aí eu imagino como vocês pretendem que será o trânsito de Rio Branco quando a cada mês se emplaca 1.000 e tantos veículos aqui. O que acontecerá daqui a 2, 3, 4 anos? Essa é a minha pergunta e eu acho que deve ser a grande preocupação de todo mundo.
Na realidade, veja só, a cidade ela vem trabalhando isso ao longo dos anos, né? O plano diretor, de uma forma geral, que foi revisado e reelaborado agora na gestão do prefeito, já é um ganho e um marco para a cidade. Aí o plano diretor de transporte e trânsito também, né? Ele tem vários indicativos. Primeiro é necessário continuar investindo na malha viária. Isso é inevitável, já que a frota existente já cria essa condição. Agora é como eu falei, é reconstruir ou construir um modelo de transporte que seja muito mais eficiente do que o existente. Por exemplo, a criação de um corredor, eu particularmente vejo dessa forma, ou corredores, hoje no próprio eixo da Ceará, saindo ali do Universitário, chegando até a área central, um corredor de transporte coletivo, utilizando, por exemplo, esses veículos conhecidos aí, 2 ou 3 ônibus, hoje já tem até 3 módulos juntos, né? Curitiba está adotando esse modelo, tornando o transporte público muito mais eficiente, com muito mais qualidade, ônibus com climatização e etc., seria o grande canal. Agora, passa por essa questão. Rio Branco é uma cidade que tem muito poucos recursos próprios, né? Depende sim de recursos da União. E como construir, por exemplo, esse modelo de transporte? A gente tem a descentralização, tem a nova rodoviária com um novo terminal urbano, digamos assim, ali na região do 2º Distrito, tem a reformulação do terminal atual, temos uma construção de um terminal de integração ali na Ceasa, né? Temos todo esse planejamento em andamento. Agora é preciso realmente um investimento maciço. Agora, e o Branco vai ter que trabalhar isso junto com a sua base A coisa política, simples, né? que poderia melhorar. Eu não sei se seria para a nossa diretora, eu acho que é para você mesmo essa questão. A coisa simples que poderia melhorar. Por exemplo, eu já vi inúmeras vezes aqui em Rio Branco, ruas de mão única, mas se ter obstáculos com descarregamento em qualquer horário. Por exemplo, caminhões com produtos, com uma série de lojas. Isso não deveria ser estipulado um horário para que esses caminhões pudessem descarregar esses produtos? Por exemplo, você criar algumas dificuldades para se deslocar para o centro da cidade também, criando um pedágio, uma fiscalização maior também, nesse tipo de comportamento de motorista que muitas vezes param no meio. Tudo isso acarreta problemas no trânsito. Quer dizer, há soluções simples também que envolvem uma questão de uma fiscalização e de uma maior boa vontade. Pois não? Tá. Ontem nós tivemos uma reunião, Detran e Polícia Militar, justamente referente à sinalização e à fiscalização. Principalmente a fiscalização de circulação, onde ficou pactuado, né, por um levantamento da RD Trans, que está sendo entregue a cada batalhão, já que cada batalhão da cidade de Rio Branco, nós temos uma equipe de trânsito trabalhando em cada batalhão. Nós vamos estar priorizando a fiscalização nos horários de pontos que está interrompendo a via, o acesso, horários de pico que foram apontados pela RD Trans. É justamente, né, essa solução, né? É porque, veja só, quando eu falava, por exemplo, do plano diretor da cidade, do código de posturas e outros meios de controle, o senhor está coberto de razão na sua posição, é justamente isso. Por exemplo, o Rio Branco ainda tem que se reorganizar, até mais do que pensar em grandes aventuras de projetos, né? Gostaríamos muito, mas ela precisa encontrar, é uma cidade que precisa encontrar a cada dia que passa soluções para, por exemplo, depósitos, escolas. Nós tivemos ao longo dos anos, as pessoas visualizam uma casa, uma grande casa com a piscina, uma boa área, e assim, bom, vou abrir aqui uma escola infantil, né? Então, historicamente, isso aconteceu na nossa cidade. Pô, abri uma escola infantil. Faltou o quê? Faltou aí uma série de análises de vários fatores, que é o relatório de impacto de trânsito, que você estava antes, agora, né, no intervalo, justamente sobre isso. Bom, qual é o impacto que eu causo nessa região? Então, essa construção, por exemplo, municipal ao longo desses últimos anos, ela trilhou muito esse caminho de criar essas ferramentas. Nós encontramos, por exemplo, na gestão, uma cidade sem essas ferramentas aprimoradas, né? Agora é aplicar, né? Criar prazos e condições para que, por exemplo, determinadas distribuidoras que estão dentro desse miolo da área central e bosque e estação, saiam desses locais. Não tem mais como operar com carreta. Nós criamos a restrição de circulação na área central, né? Já é restrito o tráfego de cargas, melhorou muito com a construção da 3ª e da 4ª ponte, isolando muito das cargas, mas se a fiscalização não estiver permanentemente lá,
aí tem aquele que sempre dá uma escapada. Então, um conjunto de ações. Rio Branco ela é uma cidade que tem uma oportunidade ainda muito clara de não entrar no caos que vive São Paulo por mais alguns anos, até para que a gente possa respirar e fazer uma reconstrução da cidade, eu diria, sobre vários aspectos. Bem como o projeto que vocês estão aplicando, Ricardo, do Revi, né? Do Revi, né? Das doutora mãos. Savana, uma questão de letra. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo, ele demonstra que na circulação no centro de São Paulo, estatisticamente os veículos transportam 1,2 passageiros por veículo. Então, me parece que a gente teria que, para mudar essa lógica perversa, a gente teria que mudar também a cultura. Deixar de transformar o transporte de solitário para solidário. Vamos supor aqui, a senhora conhece o Dosme Lima, né? Sim. Abastado. Provocação. Abastado. Na casa dele tem 4 carros. De manhãzinha sai a filha com um carro, ele no outro, a mulher no outro e o filho no outro. Me parece que a raiz do problema está aí. Diferentemente lá de casa, que sai eu, Celinha, Narcisinho, tudo num carro só. Um carro só. Não é esse o X do problema? Também. Hein? Também, né? também. Então eu estou com razão e Osmi não está. Não, ele Mas você tem sabe que- por que eu não saio? Como muitos não saem? Porque não tem transporte coletivo adequado. Por exemplo, nós que moramos no IP, não tem sequer um transporte passando ali pela frente. Né? Que eu, inclusive, tu sabe que eu sou mão de vaca. Eu sou um incentivador para se andar de ônibus lá em casa. Eu digo para todo mundo, ônibus é a solução. Mas não tem ônibus, Narciso, ali. Mas aí o senhor põe os 4 num carro só, que um carro dá 5 passageiros. Essa é a sugestão do solidário. Mas a gente tem À guisa disso, já alguns países, os mais civilizados, Noruega, Holanda, sabe que nas zonas centrais Não circula veículo. só circula veículos de transporte solidário. Que é uma solução, sim. E o motorista que vai dirigir um carro sozinho, a não ser ambulâncias, carro de transporte de massa, as vans, essas coisas, De utilidade pública. eles são automaticamente taxados de um pedágio caríssimo. Porque uma da forma de inibir é isso. Se a gente ficar aqui na frente e olhar, passa 10 carros, uma pessoa só dirigindo seu carro. Então nós não temos espaço físico. Não é no Acre, não, é a mesma doutora. cultura de É bem Brasília. isso. Brasília, então. É no Brasil e no mundo inteiro. Porque esse problema, aí não pode ter nenhum constrangimento aqui nesse bate-papo que nós estamos fazendo, que esse problema é menor no Acre e vai se agravando à medida que você vê São Paulo. Eu estive em São Paulo na semana passada e assistindo o programa do Datena, aquele espalhafatoso, aí ele estava dando conta de um congestionamento de 200 quilômetros. Quer dizer, é um congestionamento que vai daqui além de ser na Madureira. Então, você vê que quando nós aqui enfrentamos congestionamento de 1 quilômetro, nós já estamos. Mas, nós já estamos contribuindo com isso, né, Mas, Ricardo? Com a Operação Álcool Zero, à noite as pessoas já estão ficando mais conscientizadas e estão utilizando a carona legal. Doutora Savana, o programa Álcool Zero, me parece que foi a mais feliz ideia surgida nos últimos anos. E eu parabenizo aqui a você e ao governador por estar levando muito a sério aqui em Rio Branco. Porque não existe nada mais criminoso de que o elemento que sai para beber, sabendo que vai beber e põe em risco. Insiste em dirigir. Se pusesse em risco a si próprio, não, mas o pior que geralmente põe em risco aos outros. Desrespeito à cidadania. Eu comparo o elemento que está dirigindo. Até, Narciso, porque diz que Deus protege os bons e os bêbados. E não, né? Num caso desse assim, muitas vezes o cara é protegido mesmo. Eu comparo o elemento que dirige embriagado ao narcotraficante. Ele não sabe nem quais são suas vítimas.
Porque o elemento embriagado que atropela uma pessoa, ele faz uma vítima inanimada para ele. Quer dizer, é uma pura irresponsabilidade. E parabéns. Obrigada. A campanha Álcool Zero é a mais feliz, é a maior obra desse governo, pronto. A maior obra é a desse governo, e tem que endurecer. E bota a negrada na marra para fazer o bacana. Mas aí eu faria, em cima do álcool zero, eu faria uma pergunta assim, não há deficiência de fiscalização no trânsito de Rio Branco? Antes da resposta, nós precisamos fazer um breve intervalo comercial. Em seguida, nós continuaremos com esse debate, trânsito e transporte em Rio Branco, no segundo bloco do programa Tribuna Livre. Um instantinho só, não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema transporte e trânsito em Rio Branco. No bloco anterior, o Osmir Lima fez uma pergunta sobre a deficiência da fiscalização, se ela existe ou não no trânsito de Rio Branco. Hoje a fiscalização de trânsito específica, ela está dividida presente nas 5 regionais, bem como na companhia de trânsito rodoviário. Além disso, nós tivemos o reforço, o Estado do Acre, com a contratação dos agentes autárquicos, já que o Detran não contava com um quadro próprio de agentes de fiscalização. Então, hoje, em cada batalhão, nas 5 regionais de Rio Branco, nós temos, são 2 duplas circulando ali na regional. Nós temos a companhia rodoviária, que também dá o apoio nos grandes eventos, e nós temos 2 duplas também do Detran reforçando com as regionais. Ocorre que nós temos, diante das metas da segurança pública, as operações a seguir. Nós temos a operação Álcool Zero, que ela está diária no período noturno, que é justamente com relação ao alto índice de acidentes com vítimas fatais. E nós temos agora que nós implantamos o trânsito seguro nas regionais, que é justamente naquele horário. Me explica o que são essas regionais, o telespectador entender. As regionais aqui, Rio Branco, ela é dividida em regionais. Nós temos a primeira regional, que é a parte central da cidade. Nós temos a segunda regional, que é no 2º distrito. Nós temos a terceira, que pega ali São Francisco, parte da Getúlio Vargas e entra, sobe ali pelo São Francisco. Nós temos a 4ª regional, que pega da Antônio Rocha Viana até o Universitário. Até o Universitário, com a parte aqui, acho que da frente aqui da TV Rio Branco até o Universitário. E a 5ª regional, que é Calafate. Então, mais a parte da Baixada. A Baixada, que ali é a 5ª, tudo. Então, aonde temos 5 batalhões da Polícia Militar, nesses bairros, nós temos, cada regional dessa, nós temos um batalhão da Polícia Militar e tem a delegacia da Polícia Civil, certo? Então, nós, dentro do batalhão da Polícia Militar, nós temos os agentes da Polícia Militar que trabalham trânsito também ali. Por quê? Com isso está reforçando a parte da engenharia, a parte da educação, que eu vou dar um exemplo, como na 5ª regional, que nós estamos com o projeto Detran, RB Trans e Polícia Militar dentro das escolas da 5ª regional, trabalhando o projeto A Escola Faz Direito, onde está Detran, Ministério Público, Vara de Violência, quer dizer, o Tribunal de Justiça, a RB Trans e a Polícia Militar, ali com a comunidade. Então, a fiscalização, às vezes, a gente acha que ela é omissa, porque nós também atendemos às ocorrências. O que está acontecendo? Nós temos que trabalhar trânsito em 3 eixos, certo? Nós estamos trabalhando trânsito curto, médio e longo prazo. Curto prazo seria a parte da fiscalização, onde nós reforçamos, aí no primeiro ano da gestão do nosso governador Tião Viano, nós estamos aí com o sucesso da Operação Álcool Zero, onde nós já estamos deslocando a Álcool Zero para o 2º município mais populoso e maior frota do estado, que é Cruzeiro do Sul. Nós temos a médio prazo, que é a questão da engenharia, onde na capital, Detran e RB Trans, nós estamos fazendo a revitalização, algumas obras em conjunto, Detran, RB Trans e Deracre, divisores centrais, a exemplo do que aconteceu no Belo Jardim, que é perímetro rodoviário e BR, onde
o DENIT nos autorizou, Vila Acre, onde nós tivemos redução de vítimas fatais por conta da construção dos divisores, agora Dias Martins, que nós também estamos concluindo aí. E a longo prazo é a questão da educação, aonde está tanto o órgão executivo municipal como o órgão executivo estadual e o federal investindo em massa na educação, principalmente educação infantil, na educação, na formação dos condutores e no ensino fundamental. Ô, doutora Savana, doutor Torres, nos últimos 12, 15 anos, é verdade, não é só propaganda oficial, 30 milhões de brasileiros saíram da classe D, E, F e vieram para a classe C, D. E todos os 30 milhões que subiram de nível social só tem um sonho. Eu quero comprar meu carro. Não adianta. E é um direito que ninguém pode negar. E as facilidades criadas. E as facilidades criadas. Eu estava vendo aqui a reportagem que enquanto a economia brasileira cresceu o ano passado 3%, a venda de veículos cresceu 6%. Quer dizer, então estão atropelando a própria lógica econômica, do crescimento econômico, pelo desejo de comprar carro. E veio essas facilidades, né, Osmir? Eu me lembro que eu não vou revelar a minha idade não, viu, Osmir? Nem diga. Nem digo, né? Não. Mas há 40 anos eu era agente da Polícia Rodoviária Federal, emprego federal. Que era Meu irmão Naildo também. O cadastro de nós dois juntos, somados, quase que não dava para comprar um Fusca. Hoje, o que é que acontece? Qualquer pessoa que ganha um salário razoavelmente pequeno tem acesso a comprar um veículo. Então, quer dizer, o bom do bem-estar social das pessoas comprometem O desenvolvimento da cidade. o tráfego, o congestionamento. Essa é a grande preocupação que nós devemos ter e o grande encargo que vocês têm de resolver esses problemas. Porque, para mim, eu não vejo solução de curto prazo, eu não vejo. Eu vejo soluções que amenizem a gravidade do problema, que nós chegamos ao caos. Porque eu me lembro que houve uma época aqui, que aqui na televisão, aqui que trabalhava aqueles complexos, só tinha uns 3 ou 4 veículos aqui. Hoje o estacionamento já não está cabendo para os funcionários daqui. Então, essa torre. Mas aí, Narciso, vem uma questão que eu acho fundamental. Ainda dentro dessa discussão de medidas simples, eu até hoje não entendi, não consegui, claro que vocês têm engenheiro de trânsito que estuda só isso. Por que que a Avenida Nações Unidas não é mão única e aquela outra avenida, Isara-Parente, também não é mão única. Um para um lado, outro para o outro. Tem aquela interrupção ali que volta na rua estreitinha. Eu, como leigo, eu fico olhando, o que está acontecendo? Que diabo é isso? É a pergunta simplista que muitas vezes a gente faz. Vou responder. Vejam só, na realidade, é extremamente interessante. Primeiro, esse programa é um exemplo claro, né, do que o Brasil está passando nos últimos 10 anos. Se a gente pegar, eu entrei no trânsito em 96, setembro de 96 foi o ano em que eu entrei para trabalhar no Detran, lá fiquei 6 anos na área de engenharia, depois 2 na diretoria de operações e estou há 7 na superintendência. E o que que acontece? Mobilidade é uma palavra que não tem 10 anos de uso dentro da sociedade brasileira, né? Ou seja, isso não era discutido. Os nossos ônibus, eles não têm 10 anos também, ou um pouco mais, que começaram a ter incrementos expressivos na sua qualidade, né? Nós ainda utilizamos, por exemplo, ônibus de piso baixo. Estudar engenharia, por exemplo, nesse segmento específico, hoje nós estamos limitados ainda aqui em Rio Branco a 5 técnicos, né? Eu que tenho uma série de cursos de qualificação nessa área, um outro engenheiro que hoje, Marcos Lourenço, atua no DEPASA como diretor da área de pavimentação, o nosso colega engenheiro Roberto Feres, que trabalha como perito da Polícia Federal, o engenheiro Marco Antônio, né, que é da EMURB, e mais 2, eu estou falando os que atuam no serviço público, né, mais diretamente, o
Nós temos outros engenheiros com um pouco menos de graduação, mas que têm algum conhecimento na área, né, também atuando, que já atuaram com a gente, como o engenheiro Raul, que é fiscal de obras e urbanismo da prefeitura. Ou seja, esse próprio universo ele é limitado aqui e em quase todo o país. Mas que trabalha diretamente com vocês, quantos são? Não, eu tenho a engenheira Aline, né, que tá num processo de formação. Então, hoje, na RB Trans, só temos eu e a engenheira Aline na área de trânsito e o engenheiro Ítalo, que é diretor de transportes. O que eu estou querendo dizer com isso é que, na realidade, não só aqui, mas em todo lugar, a carência de especialização nessa área ela é grande. O Brasil está reconhecendo essa necessidade de cuidar e muito rápido, e não tem caminho a curto prazo. E muitas decisões são tomadas de caráter, às vezes até experimental. Né? A maioria das decisões, elas estão sendo muito rápidas, né? Muito rápidas. O nosso plano diretor de transporte e trânsito, né, que nós realizamos do primeiro para a segunda fase da gestão do prefeito Angelim, ele foi feito com a ajuda de especialistas de São Paulo. Né? E o engraçado é que nessa construção, tiraram um dos especialistas para levar, sabe para onde? Para a Flórida. Né? Os Estados Unidos levando, era uma pessoa que tinha dupla nacionalidade, porque lá eles estavam com essa carência também, o combustível com preço muito elevado para o americano, aquela primeira crise, e eles puxando os nossos técnicos com experiência em corredores de transporte coletivo, né, para levar para lá para encontrar alternativas. Então, veja só, Rio Branco tem, primeiro, soluções pequenas, como o senhor colocou, para tomar, e é necessário, isso a gente reconhece e vem adotando essas soluções. Tem soluções a longo prazo, que já são uma decisão da nação. O Brasil não tem como fugir, em nenhuma cidade brasileira, desse debate, não tem como fugir desse debate na esfera federal. Como é que nós vamos tirar o Brasil dessa situação? Né? Surgiu agora a Copa do Mundo e Olimpíadas, o Rio de Janeiro está correndo contra o tempo, né? As outras cidades também. Não tem soluções, a princípio, que não sejam muito onerosas. E a opção do Brasil foi investir primeiro nessas cidades. Está claro para a gente, já tá dito, inclusive, dentro do planejamento do governo federal. Agora, nós esperamos muito que, num segundo momento, nós tenhamos, então, as cidades de menor porte. Mas você está querendo me dizer que eu fiz uma pergunta objetiva, que a questão dessas ruas é por falta de um estudo, então, dos técnicos responsáveis? Um colega dizendo assim... essa semana disse assim, quando é que vocês vão começar a trabalhar? Eu falei, quando? Nós começamos lá em 99, no início do governo do governador Jorge Viana, nós temos 60 quilômetros de malha cicloviária, tem duplicação da Ceará, tem via Chico Mendes, tem o anel viário pela terceira ponte, tem a quarta ponte com Amadeu Barbosa, tem a zona de restrição de circulação de cargas, tem a urbanização de parte das Nações Unidas. Essa rua aqui, como é essa aqui? Foi importantíssima. A rua Pernambuco, com a ligação. Para mim, a importância dessa rua na mobilidade urbana de Rio Branco. Nós temos um programa agora que é o programa de readequação da malha viária. Tudo isso está acontecendo agora. Uma cidade que não teve planejamento, tem uma estrutura, né, ainda pequena e tem tantas correções comportamentais, a gente ainda leva um tempo para conseguir chegar no índice ideal. Mas ele nunca foi parado, né? Tanto que o estudo agora ele está voltado para a Avenida Getúlio Vargas, que seria o nosso corredor norte-sul. Tem estudo dentro da Isaura Parente, né? Estamos conversando isso com o DERACRE e o DETRAN. Estamos trabalhando digamos assim, nesse binário, que não necessariamente seria um binário. No passado a gente só pensava uma rua vai e outra vem. Agora a gente já está pensando diferente, né? Vamos ter que alargar e continua mão dupla, mas com caixa suficiente para isso. Então ele nunca parou, ele nunca deixou de existir, né? Ele está dentro do que Rio Branco e o estado do Acre têm de capacidade de recurso, tanto financeiro quanto técnico. E todas essas obras muito caras, né? Sim, são que obras... você vê quando eu passo daquela Isaura Parente. Imagino que um dia ela vai ter que ser duplicada. Aí a minha visão se volta para os custos de desapropriação, né, doutor? Bem, como há uma certa confusão entre o papel do DETRAN, que é para o leigo, e do RBTrans, essa questão de criação de corredor exclusivo para ônibus, isso seria de responsabilidade de quem? De vocês? Do município. Do município. E tem algum estudo nesse sentido? Na realidade a gente tem acho que o Arquibaldo... Nós temos mais um intervalo comercial, nosso diretor está
sinalizando ali, nós vamos fazer rapidamente, daqui a pouquinho a gente volta para o senhor poder responder essa pergunta. É um instantinho só, não sai daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema Trânsito e Transporte em Rio Branco. Os nossos convidados são o diretor do RB Trans, Ricardo Torres, e a doutora Savana Carvalho, que é a diretora do Detran. No bloco anterior, houve uma pergunta sobre o planejamento para corredores de ônibus na cidade. Rio Branco não tem um planejamento para um corredor específico. Na realidade, o nosso planejamento para essa gestão, pelo menos, a expectativa de continuidade desse projeto seria inicialmente criar estações de integração, né, dentro da cidade, que a gente pudesse criar deslocamentos que não fossem necessariamente confinados à área central no terminal urbano. Então, recentemente nós colocamos uma linha que é a nossa primeira grande junção dos projetos pilotos, que ela sai da nova rodoviária, que nós estamos classificando também como um terminal urbano do 2º Distrito, não fechado, com integração através de bilhetagem eletrônica, chegando até a Universidade Federal. Essa linha, cruzando pela Terceira Ponte, pela Via Verde, ela tem 8 linhas que a interceptam, digamos assim. E, portanto, 8 pontos ou mais de integração. Vou dar um exemplo aqui bastante prático. Quem sai do Calafate, né, pode descer ali na junção com a Via Verde, na caixa d'água, e dali migrar tanto para o 2º Distrito, quanto para a região da UFAC, Universitário, Tucumã, sem necessariamente ir até a área central. Então isso já está em prática. Agora é uma questão também de adaptação do usuário, né? E eu citei só um exemplo de outras N possibilidades de integração nessa linha. Nós estamos com outro projeto para continuar fechando esse anel. A nossa expectativa é de conseguir fazer essa interligação agora, sair da região da Uninorte e interligar até a região do Horto ali na Conquista. Mesmo procedimento, várias linhas que se interceptam e você pode então circular em uma boa parte da cidade, mais de 40 bairros da cidade, sem necessariamente migrar até a área central, né? Então esse trabalho ele já está em andamento e bastante avançado. Agora, é indiscutível que as próximas gestões terão que discutir corredores de transporte coletivo. Essa já é uma opinião minha, pela experiência e também como engenheiro, e vejo o eixo Ceará propício para isso. Agora é preciso quebrar algumas barreiras, né? Por exemplo, é necessário, por exemplo, num projeto como esse, eliminar toda e qualquer pendência de estacionamento ou problemas, né, que nós tivermos com lojas e outras coisas. Criar alternativas para que o corredor consiga fluir. Então, essa parte é a parte muito difícil de ser administrada na cidade. Ela envolve o comércio, ela envolve a parte política, ela envolve a parte técnica, mas indiscutivelmente eu não consigo ver como custo, um custo viável para Rio Branco, outro modal que não seja o rodoviário com corredores de transporte coletivo. Eu não sei se a pergunta é para a doutora Savana ou se é para você. Eu tenho um amigo que é motoqueiro. E falando que a gente ia discutir esse assunto, ele me chamou a atenção para um detalhe. A moto é sempre o vilão do trânsito. E eu sou prova disto. Quase todos os dias que eu vou daqui para casa tem uma moto e um motoqueiro no chão. Só que eu pergunto aqui, o vilão é a moto ou o motoqueiro? E por que eu fiz essa pergunta? Que no preâmbulo aqui do debate aqui, a doutora Savana disse que ia ter mais rigor da concessão da carteira e não sei o que mais, aquela coisa toda. Mas o que eu tenho observado, que os acidentes de trânsito de moto, eles são essencialmente praticados pelos mais adestrados, fazendo aqueles malabarismos, fazendo ultrapassando de forma precipitada, que eu acho que aquilo não é próprio de quem é um leigo na... Será que há estudos ou alguma interpretação a ser dada a isto? Não, o estudo com relação é que a faixa etária dos acidentes na cidade de Rio Branco, cidade de 25 a 34 anos, certo?
e o período de habilitação, né? O ano de habilitação é a partir do segundo ano. Né? Então, o que acontece? O trânsito de Rio Branco, ele não é violento, devido a uma pesquisa que nós realizamos no mês de março aqui na cidade de Rio Branco. O que está acontecendo é que os motoristas estão sendo violentos no trânsito. Então, se a senhora me diz que os acidentes dão depois do segundo ano, está provando que na fase de aprendizado eles são mais prudentes, não é isso? Justamente por conta que hoje, pelo Código de Trânsito, nós temos... não tinha isso na nossa época, que era a permissão. Hoje, um candidato, ele é aprovado, o condutor, ele obtém uma permissão pelo período de 12 meses. Se ele tiver infração de natureza média e grave na pontuação dele, ele não pega a sua definitiva. Então ele se torna irresponsável depois que aprende, né? A lógica é essa. Ele se sente mais seguro depois que Ele se recebe essa sente lógica. seguro, ele se sente seguro. Na fase probatória, experimental, ele é responsável. Aí quando aprende, vira irresponsável. É que ele pega a carteira A né, em prática. definitiva, né? É importante ele dizer Agora, Narciso, ninguém tira mais. e Ricardo e Savana, eu tenho que reconhecer que nos últimos anos, o atual governo e os que vieram antes, eles melhoraram muito a infraestrutura de Rio Branco. Não há de deixar de reconhecer isso. Quer com a Via Verde, quer com a criação de pontes, nós só tínhamos uma ponte, todo mundo para sair para o segundo distrito ou para o outro Nós estado. estamos virando uma Veneza. Tinha que vir necessariamente pelo centro da cidade. Essas condições todas foram criadas, há de se elogiar esse aspecto. Mas eu quero agora aproveitar, não poderia deixar, Arquibaldo, de fazer uma pergunta aqui até do Narciso. Porque eu não quero fazer em defesa em causa própria, e é dele, que é a questão do estacionamento dos idosos. Dos idosos. Não, Narciso, você me pediu que eu fizesse isso. Né? Então, o que acontece? Estacionamento de deficiente físico pegou. De idosos não pegou. É preciso que haja uma fiscalização maior em cima. E eu quero dar um exemplo da desmoralização desses estacionamentos. Por exemplo, no aeroporto, vocês colocaram lá, acho que foi o teu setor, né? 6 placas, ou 7, Narciso, em tua defesa. 7 placas lá. Exclusivo para idosos, obrigado. Agora, como é um estacionamento privado, eu falei com o rapaz do trânsito, o guarda policial do trânsito, ele disse, não, nós não podemos fiscalizar isso aí. Ora, se eles não podem fiscalizar, não coloquem, porque desmoraliza. Todo mundo vai, estaciona e não acontece nada, Narciso. Aí o que acontece? Desmoraliza todo o sistema no Estado. Entendeu? Então, se é privado e o poder público não pode fiscalizar, porque aquele pessoal do trânsito lá do aeroporto é um rapazinho para anotar quem chega e quem sai. Um só. Não tem como estar aí. Então é melhor tirar do que ter a placa desmoralizada. Na realidade, assim, as pessoas estão pouco sensíveis aos idosos, né, e mais aos deficientes. Essa campanha, digamos assim, do deficiente, ela nasceu muito antes do que a do idoso. Então, eu diria que ela pegou mais ao longo do tempo, né, até porque é mais antigo. Agora, nós temos um trabalho bastante interessante, né, junto com... São vários órgãos, né, a Polícia Militar, o Detran, a RBTrans, o Ministério Público Estadual, com uma campanha que nós iniciamos ano passado, que é referente às vagas para... o respeito às vagas para idosos, também às vagas para deficientes. Olha, tem evoluído bastante. A gente sente pelo número de autuações, né? Os agentes estão imbuídos dessa missão também, está dentro desse planejamento que a doutora Savana colocou, até pactuado com o Ministério Público. Nós temos equipes de fiscalização, melhor, o Detran e a Polícia Militar tem equipes destacadas só para isso e vem melhorando significativamente. Agora, realmente, falta um pouco de conscientização. Em relação aos estacionamentos privados, né, onde tem essa oferta também, eles devem também respeitar. E até onde eu sei, talvez é um equívoco do agente, mas o agente tem autorização sim para entrar, autuar. Se está demarcado, ele tem. Nós inclusive discutíamos essa semana. Então vocês precisam orientar eles.
Porque um sargento eu já consultei no aeroporto e um policial disseram que não podiam. Essa semana, no debate no Ministério Público, com o DETRAN e todos os batalhões RBTRANs, nós discutimos exatamente isso. Um dos temas era esse, e pactuado e já determinado para todos os envolvidos, digamos assim, a fiscalizar e vem fiscalizando, né? O número de autuações tem caído porque as pessoas estão mais conscientes. E o trabalho de engenharia muito forte que nós realizamos, o DETRAN atuou aqui na área central e nós fizemos em todos os outros bairros da cidade, aumentamos o número de vagas para idosos e deficientes e também revitalizamos e estamos revitalizando toda a sinalização. Mas a doutora pode esclarecer, o agente tem sim autonomia para entrar. Tem, pelo Código de Trânsito, a gente, estando demarcado, o agente de fiscalizador de trânsito, ele pode sim entrar para autuar. O que acontece também, a gente faz muito um trabalho também de orientação. Agora, a gente precisa também da colaboração, Tosmi, do cidadão idoso, claro, de procurar os seus direitos junto à RBTrans. Mas, doutora também. Safama, Mas, doutor, nós já tivemos... Você só pode dar essa dica aí, porque eu procurei, eu não consegui vaga para mim, eu tenho autorização de idoso, de emprestado nascido. Aí Você já pegou o cartão? Já? Não, peguei o cartão. Não tinha vaga. Coloquei, fui lá com o policial, estava lá no aeroporto. Ele disse, olha, eu não tenho vaga e nenhum está com cartão. Disse, não, aí eu não posso Osmir, você tem fiscalizar. Você tem. É que eu vou fazer o quê? O checar isso. idoso, Vou checar na 4ª regional. E eu vou lhe explicar porque que eu não tenho a minha, que eu não vou adulterar a minha imagem para ter o cartão de idoso. Mas o que acontece muito, doutor Osmir, frisando que é bem da parte do município, mas muitos não procuram seus direitos junto à RBTrans para ter o cartão que o doutor Narciso tem. É verdade. E querem apresentar apenas para o agente a identidade. Só Não que serve. a lei exige o cartão. Então é bom... Doutora, vamos voltar aqui para a joia da coroa. É a lei seca. Eu espero, sou um torcedor do maior rigor possível, desde que não extrapole os direitos mínimos do cidadão irresponsável, porque eu sou de uma lógica que eu acho que os direitos humanos, Osmir, eles só devem ser aplicados na sua absoluta integridade para quem também cumpre seus deveres humanos. Eu acho que nós devemos começar a relativizar esse termo de direitos humanos. Porque É uma tese interessante. Hein? É uma tese interessante. Claro. Quer dizer, o elemento que pega uma moto, também há incidência de embriagado de moto? Sim. O elemento que pega uma moto, que pega um veículo, estado de embriaguez, esse sujeito é um assassino. É um assassino. No mínimo em potencial. Claro. Então, eu quero parabenizar, sei que já está bem pertinho de terminar isso aqui, e louvar a atitude do DETRAN. Já parei várias vezes. E um dia desses, Osmir, interessante. Eu vinha com a Célia, que nunca bebeu nada, e eu também não. Embora as pessoas olham para mim e acham que eu sou um beberrão, mas não gosto de beber. E estava saindo de um. É verdade. De um encontro social que também pouco vou, frequento. Eu tinha tomado 2 doses de uísque. Aí o cara parou o blitz. Aí, por uma distinção qualquer, ou que a experiência dele levou à conclusão de que não havia nenhuma preocupação de embriaguez, né? Aí ele faça o bafão na Célia, não deu 0. Pediu nela. Mentiu não. E eu pedi para soprar. Se eu estivesse dirigindo, eu ia ser enquadrado na. Passou do 6, se não me engano. Embora eu achasse que eu não estava ali em condições perigosas se eu estivesse dirigindo. Mas talvez estivesse no limite disso, né? E outra questão... Mas aí, Narciso, vem uma discussão que é interessante. Esse volume que mede lá, quanto é de 2 miligramas por litro de sangue dá 0,666. Não é um pouco exagerado também, não? Não, isso está de acordo com a medicina. Você a partir de 2 copos de vinho já perde o reflexo? Uma taça de vinho. Não, isso está de acordo com os legistas, né? Com a medicina legal.
É tanto que nós tínhamos, os DETRANs tinham apresentado na Câmara um projeto de tolerância zero de álcool e não passou. Não, doutora, não justamente por dependência dos aulas de trânsito era zero. Não estou em socorro a vocês, eu concordo. que vocês devem ter muito mais, melhores informações do que eu. Mas deixa eu explicar aqui, lendo sobre isso. É porque determinadas pessoas, um pouco acima dessa taxa, ainda está absolutamente consciente. Tem outras que nessa taxa já está perdendo o equilíbrio. Então, esse número de 0,2 parece que é a média geral de risco, onde começa o risco. Quer dizer, tem elementos que se embriagam mais facilmente do que outros. Então, esse número parece que é o número, é o piso que acima dele você é considerado já um elemento de risco se estiver dirigindo. Olha, eu sou favorável a toda e qualquer medida punitiva e eu sou radical na questão de trânsito. A Bolívia, que me desculpa, eu tenho maior estima pelo nosso país vizinho, mas não é modelo para muitas coisas. Mas é aquela tranca que eles usam lá quando o cara estaciona. E a forma que o cara, até isso eu sou favorável. Ele paga a multa e depois eu tenho um carro lá. Não, deixa passar umas 5 horas retiro aquele carro lá, além da multa. Porque Narciso, se nós não tomarmos medidas draconianas em cima do mau motorista, nós não vamos corrigir o trânsito. E ele só vai aprender quando atinge o bolso e muitas vezes a liberdade. Não é verdade? Isso. É tanto que nós estamos batalhando aí o Código de Trânsito de 97, é um código novo, né? A ideia do Estado é impor o respeito da sociedade pelo Código de Trânsito, como nós temos o respeito ao Código Penal. Né? Então, o modelo de gestão nosso, com relação à Operação Álcool Zero, que já está com 1 ano, os resultados são excelentes, justamente para impor o respeito, a gente está ali diariamente na via, demonstrando a sensação de segurança. E o foco da Operação Álcool Zero é álcool, habilitação e licenciamento. E a Câmara aprovou agora uma lei nova, né? E agora com a aprovação do PL de que existem outros meios de provas, porque é uma política de governo a Operação Álcool Zero. Ela é permanente no estado do Acre, é exemplo da Lei Seca no Rio de Janeiro. Inclusive, nós vamos começar agora a filmar para dar mais lisura do trabalho executado pelos agentes de trânsito e para a própria sociedade. Porque na abordagem da Lei Seca, a gente convida o cidadão, ele estando ou não com visagem de ter ingerido bebida alcoólica, de realizar o teste de bafômetro. O intuito é aproximação, né, do cidadão com o bafômetro, aquela história que o senhor acabou de contar da doutora Célia, para que ela viu que realmente funciona e o senhor também. Né? E o que nós fazemos antes da operação é trabalhar a parte educativa nos bares. E nós vamos estar trabalhando, vendo aí que já existe um fornecedor no Brasil, de bafômetro descartável. Até porque quando o cidadão levantar ali do bar, ele já tem informação de que o teor, que se ele ingeriu bebida alcoólica, que já afeta, para ele ter a consciência de não sair. Ele queria ter fornecido do próprio bar. O próprio bar poderia fornecer ele isso. É um parâmetro, né? O senhor que você me tratou aqui foi uma homenagem à suposta idade que eu me imagino que eu tenho, não? Não. É de carinho. Mas aqui tem um dado revelador. De respeito aos idosos. Como a matemática não mente, e ela é fria e não mente, olha aqui, 30% dos acidentes de veículos, aí eu acho que inclui motos e veículos automotores, envolve bebidas alcoólicas. 30% dos acidentes. 30%. Mas 50% das mortes são devido à bebida alcoólica. Quer gravidade dizer, eu já apresento os dados do estado do Acre. Em Rio Branco, ano passado, nós efetivamos uma pesquisa de que 48% das vítimas fatais no trânsito, nós tivemos 120 vítimas em todo o estado, certo? 60 e poucos na capital. Nós visitamos as famílias, através do laudo do IML, tinham ingerido bebida alcoólica. Então, sim, mas é isso que eu estou dizendo, doutor. Então, o que prova que quando o cara está alcoolizado, o acidente é mais gravoso ainda. Tem um detalhe, doutor. Ele pode ser condutor, pode ser pedestre, pode ser um condutor de bicicleta, né? No geral, a bebida alcoólica, ela não necessariamente é o condutor do veículo, né?
esse problema ele também permeia as vítimas de uma forma geral. Todos os entes envolvidos, né? Nós estamos Agora, chegando ao final. permita-me só que, eu sei que está chegando no final, só fazer um ligeiro comentário. Eu quero cumprimentar os dois pelo trabalho que realizam. E sei como é difícil, Narciso, você fazer um trabalho num estado ou num país em que as pessoas jogam latinha de refrigerante ou de cerveja pela porta do veículo. Como é difícil você cultural, educar um né, povo. Aí Pois não, obrigado. Está ajudando os catadores. Doutora Savana, 1 minuto para suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço a oportunidade, foi um bate-papo muito interessante. E eu peço a colaboração de todos os condutores e friso aqui uma mensagem do Departamento de Trânsito, do nosso governo estadual, de que nós não queremos, através da fiscalização, tirar nenhum direito do cidadão nem do condutor. Nós queremos apenas a contribuição da sociedade civil para que nós tenhamos um trânsito mais seguro no nosso estado do Acre. Doutor, por gentileza, 1 minuto para suas considerações finais. Agradecer o espaço, é sempre muito interessante e muito prazeroso o debate, né? Até porque a gente consegue levar até a sociedade o que está sendo trabalhado, por que está sendo trabalhado, né? O empenho de todos os envolvidos. E é importante, né? O mais importante é a participação da sociedade. Não tem como a gente evoluir, seja no transporte coletivo, seja no trânsito, sem que haja uma participação efetiva. Então, agradecemos o espaço mais uma vez aqui na TV Rio Branco, né? E acreditem, nós estamos trabalhando e trabalhando muito, a Prefeitura continua muito empenhada em melhorar as condições de transporte e trânsito da cidade. Ok, estamos chegando então ao final de mais um Tribuna Livre. Em nome da produção do programa, eu agradeço a doutora Savana Carvalho, diretora do DETRAN, doutor Ricardo Torres, que é diretor do RB Trans, aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, e principalmente a você que nos acompanha todos os sábados ou na reprise de segunda-feira. Agora nós voltamos no próximo sábado com o próximo tema, depois da reprise de segunda, com o próximo tema do Tribuna Livre. Eu aguardo você. Até mais.